Salve, irmão, a paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos irmãos? Estamos aqui nessa noite, juntamente com os irmãos, para adorar, para exaltar o Deus Todo-Poderoso. E você escolheu o melhor lugar para você estar, que é aqui na comunhão um com o outro, na presença do Senhor Jesus. Eu tenho certeza absoluta, você vai sair daqui nessa noite melhor do que você entrou. Você vai sair daqui abençoado com a palavra do Senhor no seu coração. E a pastora fala que ela jamais volta vazia. Eu tenho certeza que você nessa noite veio aqui. Deus preparou algo para a sua vida, para os nossos corações nessa noite. Amém? Queria compartilhar a palavra com o irmão, Salmo 100. Salmo número 100. Diz assim a palavra do Senhor: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e dele somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei graças, bendizei o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Vamos todos ler o versículo número 2? Servi ao Senhor com alegria. Amém. Servir ao Senhor com alegria é maravilhoso. Eu sei que você já algo que você fazer nessa noite, mas Deus escolheu estar aqui juntamente com o irmão, é na presença do Senhor Jesus. Reunimos aqui para adorar na presença do Senhor Jesus. E Jesus está presente, reunimos aqui nessa noite. Você não reuniu aqui para me ver, para ver o pastor. Sim, que é bom ter comunhão com o outro, mas você reuniu para adorar e exaltar o Todo-Poderoso. Tenho certeza que nessa noite Deus irá falar no seu coração. Amém, meus queridos? Que Deus nos abençoe nessa noite. A paz, queridos. Aleluia. Nós vamos agradecer o nome dele, celebrar com júbilo. Ele é merecedor do nosso louvor, da nossa gratidão. Vamos ficar de pé, vamos cantar, adorar o Senhor através das nossas canções. Você pode prestar esse amor diante do nosso Deus. E adorando a Ele, cantando, falando com Ele, através dessa canção, toda a sua presença. Oh
adoração. É digno que declaramos o nosso amor a Ele. Falamos com Ele com palavras bem simples, que nós queremos a presença dEle neste lugar. Nós queremos a presença dEle aqui neste lugar onde nos encontramos. Nos vimos essa semana, mais uma vez aqui nós estamos. É um prazer sempre estarmos juntos, mantendo essa comunhão, na presença do nosso Deus. Este é o momento que nós queremos adorar a Ele. Há um caminho para a adoração. Este caminho é este. Adoramos Ele. Glória a Deus, aleluia. Mas eu faço isso dirigindo, cantando, dando glória.
verdade essa que muitos de nós possamos falar dos efeitos, das proezas do nosso Deus, somente a Ti, Senhor. A Ti eu vou amar. A Ti eu vou amar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti.
a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor, a primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. A partir do versículo 7. 1 de Pedro 4, 7. Amém? Vamos encontrar aí. 1 de Pedro, capítulo 4. A partir do versículo 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Peça ao Senhor que traga a palavra ao seu coração, que ministre ao seu coração, em nome de Jesus. Ora nesse instante. Pai eterno, graças te damos. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela tua palavra que acabamos de ler. A tua palavra, Senhor, que é sempre fiel. A tua palavra que nos ensina, que nos exorta. A tua palavra que nos corrige. A tua palavra que nos edifica. Abençoa-nos, ó Pai, falando a cada um de nós conforme a necessidade que nós temos. Esperamos no Senhor sermos ministrados em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, Pedro, ao escrever a sua carta aqui, ele alerta esses irmãos que precisam estar preparados para encontrar com Cristo. E Pedro então alerta esses irmãos para que vivam a vida de tal maneira que o fim, estando próximo, esses irmãos estejam preparados. E Pedro diz: o fim de todas as coisas está próximo. Nós não sabemos aqui se os apóstolos esperavam mesmo que Jesus voltasse ali naqueles dias, ou se mais provavelmente eles entendiam que nós deveríamos viver como qualquer um de nós, viver como se o fim estivesse próximo. A nós nunca foi permitido conhecer a data do fim, para que nós vivêssemos vida vigilante, para que nós vivêssemos vida preparada diante de Cristo, sempre aguardando o fim, até mesmo porque se o fim de todas as coisas, com a volta de Jesus, não acontecer nos nossos dias, certamente nós chegaremos ao fim das nossas vidas. Mais cedo ou mais tarde, cada um de nós encontra o fim da vida, como milhares e milhares e milhares de pessoas já passaram por esta experiência. Portanto, nós devemos viver sempre preparados para o fim. Pedro então diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo, está perto do fim. Nós não sabemos se Jesus voltará nas próximas horas, nos próximos dias, se Jesus voltará daqui mais um ano, 50 anos, 100 anos. Nós absolutamente não sabemos, e não nos compete saber estas coisas, nos compete viver preparados. Mas Pedro faz esse alerta, irmãos: em vista do fim, nós devemos viver de tal maneira. O que você faria se você soubesse que o fim está próximo? Como
você viveria se você soubesse que você tem pouco tempo de vida? Há muitos casos de pessoas que recebem uma notícia de que não tem muito tempo de vida. Há muitos casos de pessoas que recebem por conta de uma enfermidade, diz: olha, você não tem muito tempo de vida, você tem aí poucos meses. Então não é a cabeça de uma pessoa assim. Ela muda totalmente a vida dela, provavelmente, porque ela sabe que a qualquer momento a sua vida chegará ao fim. Como nós viveríamos, ou como nós faríamos se soubéssemos de uma notícia assim? Ou como seria o nosso comportamento, ou como seria a nossa vida, ou com o que nós nos preocuparíamos se soubéssemos a data em que Jesus iria voltar? Se soubéssemos que Jesus voltaria daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, como nós viveríamos? E Jesus voltaria no próximo mês, como seriam as nossas vidas? Continuaríamos vivendo do mesmo modo? Continuaríamos vivendo do mesmo jeito? Continuaríamos fazendo as mesmas coisas? Esta é uma pergunta que, é claro, nós não podemos respondê-la concretamente, porque nós não sabemos quando Jesus vai voltar. E também não espero que nenhum de nós aqui receba essa triste notícia de que a gente tem pouco tempo de vida, e para que a gente tenha condição de responder essa pergunta. Mas, mesmo não sabendo a data da volta de Jesus, e mesmo não tendo essa triste notícia de que a gente tem pouco tempo de vida, isso não nos impede de pensar, isso não nos impede de meditar nessa pergunta, isso não nos impede de pensar em tudo isso, porque é exatamente isso que Pedro está fazendo aqui, é exatamente isso que Pedro está provocando na vida desses irmãos. Irmãos, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Então Pedro, diante desse questionamento, o que nós faríamos se nós soubéssemos que o fim está próximo, que a vida está chegando ao fim? Pedro então provoca esse questionamento, esta reflexão, porque nós precisamos ter a capacidade de avaliar estas coisas. Nós precisamos ter a capacidade de avaliar as nossas vidas. Nós precisamos ter a capacidade de avaliar como nós temos vivido. E o como nós temos vivido precisa ter uma referência dentro desta realidade, é o que Pedro está querendo nos mostrar. Ou seja, o fim está próximo. Como você tem vivido? Ou como nós devemos viver? Quais são as recomendações de Pedro aqui nesse texto, quando ele aponta que o fim está próximo? Pedro então está falando assim: nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos pensar nas nossas vidas como quem vive a vida sabendo que o fim está próximo, como quem vive a vida preparada para o fim, mesmo que a gente não tenha pouco tempo de vida diagnosticada por um médico, ou mesmo que a gente não saiba que Jesus está próximo de voltar, a data que Jesus vai voltar, mas nós temos que viver preparados. Nós precisamos pensar, nós precisamos ter a capacidade de avaliar isso. Cada um de nós precisa fazer essas reflexões, como eu tenho vivido a vida. Nenhum de nós é senhor do tempo, nenhum de nós controla o tempo. Às vezes nós olhamos para frente e ficamos imaginando o futuro. Não tem nada de errado em olhar para frente e pensar no futuro. Não tem nada de errado em pensar daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos. Não tem nada de errado nisso. Não, o Senhor nos criou com essa capacidade de olhar para frente, de pensar no futuro, de planejar. Nós temos essa capacidade e não tem nada de errado com isso. Porém, não significa que eu pensar daqui a 20 anos que eu vou estar lá. Não significa que pensando tantos anos para frente que eu vou viver esses tantos anos para frente. A realidade é que nós precisamos viver sempre preparados, viver sempre na condição que a palavra de Deus nos ensina. Nós precisamos ter essa capacidade de avaliar essas coisas. É isso que Pedro está dizendo. Irmãos, vamos pensar aqui. O tempo do fim é chegado. Como nós devemos viver? Como nós devemos viver? Como deve ser a nossa vida, tendo em vista que nós devemos viver preparados para o fim da vida. Como é viver preparado para o fim da vida?
Como é viver a vida preparada para o fim? Como é viver a vida preparada para ela se encerrar? Nós não precisamos ter um diagnóstico médico que nós temos pouco tempo de vida. Nós não precisamos saber a data da volta de Jesus para que a gente faça essa reflexão. Nós precisamos ter a capacidade de viver, porque o que importa não é saber a data, o que importa é viver. É viver de acordo com quem está preparado para o fim. Se o fim vai ser hoje, ou amanhã, ou daqui um mês, ou daqui 10, 20, 50 anos, nós não sabemos. E isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é vivermos preparados, vivermos na condição que a palavra do Senhor nos ensina. Irmãos, Pedro então aqui, ao fazer essa reflexão, chamar os irmãos a pensar e a refletir sobre isso, ele então começa a falar que ele recomenda esses irmãos, que ele espera desses irmãos. Se nós soubéssemos que o tempo está chegando ao fim, as nossas vidas estão chegando ao fim, provavelmente nós mudaríamos muitas coisas nas nossas vidas. Provavelmente nós deixaríamos de fazer algumas coisas e passaríamos a fazer outras. Provavelmente nós não iríamos pensar no futuro, não iríamos pensar a longo prazo. Mas para que eu vou pensar numa coisa que é para daqui 5 anos, se eu só tenho 1 ano, ou se eu só tenho 6 meses, ou se eu só tenho 2 meses? Por que eu vou pensar no ano que vem, se eu só tenho poucos meses de vida? Por que eu vou pensar no ano que vem? Entendeu? Então provavelmente nós abortaríamos os planos a longo prazo e passaríamos a fazer coisas mais imediatistas, coisas mais presentes, coisas mais que nos dariam um resultado mais imediato, porque nós não temos tanto tempo. Apesar de não ser essa a nossa situação, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e pensarmos aqui: quais são as coisas que Pedro recomenda? Quais são os ensinamentos de Pedro quando ele traz essa reflexão de que o fim está próximo, ou que nós temos que estar preparados para o fim? Como é a vida que Pedro mostra que se deve ter de alguém que está vivendo preparado para o fim? Não é abortar algumas coisas ou deixar de fazer umas coisas e fazer outras, não é viver a vida freneticamente, não é viver a vida intensamente. Agora que eu sei que minha vida está chegando ao fim, eu vou curtir, eu vou viver, vou curtir tudo que eu posso curtir, eu vou aproveitar todos os meus dias ou alguma coisa assim. Pedro, ele nos direciona para vivermos uma vida de qualidade. E isso vale não para toda a vida. Se nós observarmos, meus irmãos, Pedro é esse que diz que o tempo de Deus, ou tempo em relação a Deus, 1000 anos é como um dia como 1000 anos. E que nós devemos entender essas coisas, que Deus não tarda em realizar as suas promessas, em cumprir aquilo que Ele disse que iria fazer. Então nós precisamos viver a vida sem essa preocupação de quando ela vai chegar ao fim em termos de data, mas vivermos de modo preparado. E o que Pedro nos ensina aqui? Pedro nos ensina aqui, ele começa a dizer: portanto, meus irmãos, sede, portanto. E aí Pedro começa aqui que nós precisamos ser. Pedro não está preocupado primeiramente em fazer. Pedro está preocupado em a gente ser. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Pedro está dizendo aqui, olha, em outras palavras, que a gente precisa ajustar com Deus as nossas vidas. Precisamos ter as nossas vidas ajustadas com Deus. Quando Pedro fala sobre a nossa oração, a bem das nossas orações, que nós devemos, é a primeira coisa que Pedro coloca,
que nós devemos ser criteriosos e sóbrios a bem das nossas orações. Ou seja, para que a gente esteja bem nas nossas orações, sendo criteriosos e sóbrios. A nossa oração, irmãos, é a dinâmica que nós temos diante de Deus. É o nosso relacionamento com Deus. Quando Pedro fala aqui, a bem das nossas orações, se o fim está próximo, tenha um relacionamento de oração com Deus, com sobriedade, com critério. Ou seja, esteja ajustado diante de Deus. Quando Pedro nos fala aqui, criteriosos e sóbrios, ele usa essas palavras aqui, amados irmãos, criteriosos. Pedro está dizendo aqui, olha, se ajuste diante de Deus, para que vocês orem, para que vocês levem diante do Senhor com critério as orações de vocês, para que vocês não despejem diante de Deus aquilo que é necessário e o que é desnecessário. Tenha critério. O que é ter critério nas nossas orações? Nós já falamos tanto sobre isso. Ter critério nas nossas orações é saber o que nós colocamos diante de Deus em oração. É nós separarmos, irmãos. Separarmos o que é prudente, o que não é prudente, o que é justo, o que não é justo, o que é bom e o que não é bom. E acima de tudo, o que é a vontade de Deus e o que não é a vontade de Deus. Se nós tivermos que escolher um único critério, o critério é um padrão, e a gente avalia qual é o nosso critério, qual é o nosso modo de escolha, qual é o nosso modo de escolha para que a gente ore. Se a gente tiver que escolher um critério, o critério seria o que é a vontade de Deus para a gente. E em cima disso nós devemos orar, em cima disso nós nos ajustamos com Deus. Em cima disso, em cima desse critério, baseado nessa verdade, nós nos ajustamos com Deus. Então Pedro está dizendo que se a gente pensa no fim, se a gente quer viver uma vida preparada, para que não importa quando seja o fim, a gente tenha essa vida preparada, a gente precisa ter uma vida ajustada com Deus, para que a gente esteja bem nas nossas orações. O que é estar bem nas nossas orações? É estar bem com Deus. É não estar decepcionado, é não estar frustrado, é não estar ansioso, é viver a vida sóbria. É a bem das nossas orações, é você estar diante de Deus com sobriedade. Sobriedade aqui tem a ver, meus irmãos, você está consciente, você está seguro. Você não está aqui vivendo de tal modo inseguro, capengando, sem saber do que está acontecendo, mas você está sóbrio, seguro, certo do que está fazendo, certo do que está acontecendo, certo do seu relacionamento com Deus, tendo uma vida de oração sóbria. O contrário disso é viver uma vida totalmente desequilibrada. Pessoas que hoje pedem uma coisa para Deus, amanhã já é outra, e daqui a pouco ela está confusa, daqui a pouco ela não sabe mais, ela não está sóbria. Não é? Já viu uma pessoa que está alcoolizada e ela perde a sobriedade, e ela não parece que não fala coisa com coisa, e ela não parece que não tem controle sobre si mesma. É nessa direção que a palavra está nos dizendo, que nós, a bem das nossas orações irão bem se nós tivermos sobriedade, se nós não ficarmos ali sem direção, sem saber o que fazer, sem saber o que pedir para Deus, sem saber o que colocar diante de Deus. É certo que Pedro diz aqui mais adiante que a gente deve lançar nossas ansiedades sobre Ele, lançar as nossas ansiedades sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Todos nós temos algum grau de ansiedade, todos nós temos algum anseio, mas a palavra do Senhor não está dizendo assim, vocês vão viver ansiosos. Não, Jesus disse para a gente não ter ansiedade por coisa alguma.
Então, de repente, a gente não tem sobriedade e a gente vive sempre ansioso. Inclusive a ansiedade, quando se lança sobre o Senhor as nossas ansiedades, nós as perdemos. Nós só lançamos de fato as nossas ansiedades sobre o Senhor quando elas não estão mais conosco. Não adianta orar ao Senhor e continuar ansioso, e continuar desequilibrado, e continuar agitado, e continuar vivendo uma vida agitada, frenética, sem saber o que fazer, sem saber onde vai acontecer, sem saber como que as coisas vão funcionar. Não adianta. Aí alguém me diz assim: mas eu orei, não sei sobre o Senhor as minhas ansiedades, mas não resolveu, não resolveu porque você não lançou. Você falou, você orou, falou, mas não foi uma oração sóbria. Uma oração sóbria é a oração que você entende, que você crê. Lança sobre ele as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. E aí você não só acredita na primeira parte do que Pedro fala: lançai sobre ele as vossas ansiedades. Você acredita na segunda parte: ele tem cuidado de vós diante das ansiedades. Se você lança sobre ele, não tenha qualquer medo, não tenha qualquer receio, porque ele vai cuidar. Mas quando a gente ora e as ansiedades elas batem a porta da gente, é assim mesmo, irmão. Todo mundo é assim. Isso é igual perdão. Muita gente não entende o processo do perdão por falta de conhecimento. Tem gente que acha que perdoar é esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é decidir não considerar a ofensa. Entendeu? Decidir não viver carregando essa ofensa. Entendeu? Perdoar é pegar a ofensa e falar assim: olha, você é bonitinha, eu gosto muito de você. A ofensa às vezes ela é confortável para a gente, por mais incrível que pareça, porque ela afaga o nosso ego. Muitas vezes a gente pega a ofensa e a gente se sente um coitado, a gente se sente fragilizado, a gente diz assim: eu sou o ofendido, né? Já viu alguém falar assim: eu sou o ofendido aqui? Então as pessoas até têm as ofensas como alguma coisa de estimação. Então é você dizer para essa ofensa: ofensa, você está aqui, você tem um lugarzinho aqui no meu coração, que eu vou sempre lembrando, que me distancia de tais pessoas, que me mostra que eu que perdi, eu que sou fragilizado, eu que tenho que suportar tudo isso e tal. Tem gente que gosta mesmo. Então você pega essa ofensa e deixa ela de lado. Você mais cedo vai andar comigo. Está aqui. Você faz isso que perdoando, eu perdoo, não quero mais. Não sou mais um coitado, não sou mais o ofendido, não preciso dessa ofensa. Eu quero seguir em frente, eu quero me fortalecer, eu quero ir adiante. Mas de vez em quando essa ofensa ela te persegue. E ela diz: oi, eu pertenço a você. Eu pertenço a você. Aí você vai fazer o quê? Sim, não, eu já dispensei, eu já me libertei de você, porque eu perdoei. Entendeu? E aí passa um tempo, essa ofensa fala assim: você tem certeza que você não quer andar comigo mais mesmo? Porque não é justo você ficar sem mim. Entendeu? A ofensa assim: não é justo você ficar sem mim. Olha o mal que tal pessoa fez a você, e você simplesmente deixa de graça, simplesmente me dispensa assim, nada. Onde estão os seus direitos? Você tem o direito de ficar comigo. Aí se a pessoa, não é? Se a pessoa tem um momento de fraqueza, ela fala assim:
está errada não a ofensa. Chega um pouquinho aqui, vamos conversar. E ela entra de volta no seu coração. Aí alguém fala assim: mas eu perdoei e a ofensa está aqui de novo. Você tem que sempre dizer: olha, eu já me libertei de você, eu não quero mais você, você não pertence a mim, eu não tenho nada contigo mais, ofensa. Entendeu? É claro que eu estou aqui personificando a ofensa, mas esse é um diálogo que nós temos conosco. E quanto mais você resiste, mais você reafirma o perdão, você vai caminhando, se fortalecendo. E muitas vezes as ofensas vão voltar. E às vezes a pessoa fala assim: mas eu perdoei e fico me lembrando. E a ofensa volta. E às vezes ela vem querendo entrar no meu coração. E eu sinto assim, às vezes eu sinto aquela angústia e tal. Isso é normal. Isso é normal, irmãos. Mas você precisa reafirmar: não, eu já me libertei de você. Você não me pertence mais, essa ofensa não me pertence mais, eu já perdoei. E quanto mais você reafirma o perdão, quanto mais você resiste às ofensas que já aconteceram, quanto mais você resiste, que elas regressem para te importunar, você não consegue seguir adiante, reafirmando o perdão. Então, perdão não é esquecer a ofensa, perdão é decidir caminhar sem essas ofensas. E você passa um tempo sem se lembrar daquilo, de repente alguma coisa te faz lembrar, e a ofensa chega de novo ali querendo abrigar novamente você. As ansiedades são a mesma coisa. Nós lançamos as nossas ansiedades sobre o Senhor, e aí, de vez em quando, a gente lança, e a gente tem que confiar que o Senhor cuida de nós, e aí a ansiedade quer. A ansiedade fala assim: mas, e aí? A ansiedade fala assim: e aí, você resolveu o meu caso? Eu não falei com o chefe, com o pai. Tá bom. Aí você espera. A ansiedade, você sabe o que é? Ela é ansiosa, né? A ansiedade, e aí ela volta para você, e aí na hora de dormir, fala assim: será que amanhã já vai estar resolvido o nosso caso? Aí você fala: não sei, agora é hora de dormir. E eu falei com ele, não sei sobre ele. Ele disse: pois é, mas se amanhã não tiver? Se amanhã não tiver nenhuma resposta? Aí você fala: eu sei, eu dormi, dorme, não dorme, e dorme mal, aí no outro dia, e aí você ora, e aí, Senhor, já tem alguma resposta e tal, porque a ansiedade está batendo aqui, está importunando, Senhor, e o Senhor não fala nada. E aí a ansiedade fala assim: bom, já tem, ó, já se passando 2 dias, não é possível, 2 dias e nada, e aí? Aí prossegue do mesmo jeito, 3 dias, a ansiedade vai lá. A ansiedade é você mesmo, né? A ansiedade mesmo, falando com você, diz assim: mas e aí, você tem 3 dias e nada, e ele não deu nenhum sinal. Não tem como ter aí aquele negócio de status, né? É que quando você faz aquela compra na internet, não dá para atualizar não, fala assim: ó, pedido realizado. Aí você vai lá: pedido realizado, aí vem pagamento efetivado. Aí seu produto está em preparação para envio, está em separação, está separando, alguma coisa assim, depende lá. Aí como que é? Está preparando para o envio, produto encaminhado para a transportadora, produto na transportadora. Aí você fica acompanhando ali, demora 1 dia, 2 dias e tal. Produto encaminhado, aí nota fiscal emitida. E aí você fica lá acompanhando e tal, produto em rota de entrega. Aí você fala: ai meu Deus, será que está chegando e tal? E aí a ansiedade fica aí: será que não tem como atualizar não? E o Todo-Poderoso lá não deu alguma coisa assim? Estamos providenciando, pelo menos alguma coisa assim? Não tem não. E aí a ansiedade vem e te aperta. Não, mas não tem nenhum sinal, não tem nenhuma atualização, diz assim: ó, estamos providenciando, estamos separando a sua bênção, está a caminho a sua bênção, a sua providência está a caminho. Não tem nenhuma coisa assim, nada. Aí tem gente que fica assim: irmão, ora por mim, está muito difícil, ora aí. Aí tem aquelas pessoas, né, que buscam aquela relação: ora por mim, para ver o que Deus fala, para ver o que Deus revela, para ver o que Deus tem a dizer.
Pelo amor de Deus, hoje quase que a gente não vê mais isso, graças a Deus, né? Aí a pessoa assim, vamos tirar a palavra, né? Eu já fiz muito isso, abri a Bíblia e tal, e eu rodava a Bíblia de um lado para o outro, assim, para não ser tendencioso para abrir no Antigo ou no Novo Testamento, virava, não sabia que estava abrindo no Antigo ou no Novo, estava a cabeça para baixo, a cabeça para cima, e apontava o dedo, e aí lia, para ver o que Deus estava falando. Isso é tudo ansiedade. Não basta a gente dizer assim, Ele tem cuidado de vós. Não basta. Então, é claro que a ansiedade vai nos apertar. É claro que a ansiedade vai dizer assim, mas olha, já se passaram tantos dias e nenhum sinal. Nenhum sinal. Aí de repente você vê alguém contando uma bênção, olha, Deus me surpreendeu, me abençoou assim, tal. Mas será possível? Os outros estão sendo abençoados e eu até agora nada. Já orei, lancei sobre ele a minha ansiedade, nada. E a ansiedade está te perturbando, a ansiedade está te corroendo. Então esse é um tipo de oração que não é sóbrio, esse tipo de oração. Bem nas nossas orações nós temos que ser sóbrios. É o que Pedro está dizendo, ser portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então a ansiedade ela vai vir mesmo, ela vai nos cobrar. A gente ora e fala, Senhor, a situação é essa aqui. Para mim ela é desesperadora, angustiante, não sei o que fazer. Não tenho recursos, eu não tenho saída, não sei o que fazer, não sei como lidar com a situação. Isso tem me importunado, tem me angustiado. Toma nas tuas mãos a minha causa, Senhor. Eu sei que o Senhor conhece a minha vida, eu sei que o Senhor conhece essa realidade muito mais do que eu sei que o Senhor conhece o meu futuro, o dia de amanhã, eu sei que o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor conhece o meu caminho mais do que eu mesmo. Então eu peço ao Senhor, me abençoa. Se alguma coisa eu não estou vendo corretamente, se alguma coisa eu preciso mudar, se alguma coisa eu preciso fazer de modo diferente, me direciona, Senhor. Uma coisa eu sei, o Senhor vai cuidar de mim como sempre cuidou. Uma coisa eu sei, o Senhor que não poupou o próprio Filho, antes o entregou por nós, o que mais o Senhor não me dará? O que mais o Senhor não fará pela minha vida? E aí quando essa ansiedade vier, fala assim, olha, já se passaram tantas horas, tantos dias, eu preciso dizer para mim mesmo, Ele tem cuidado de mim, Ele não se nega em me abençoar. Está demorando? Tem alguma coisa aí que eu não sei, tem alguma coisa aí que eu ainda não estou vendo, mas que quando chegar agora eu vou entender, eu vou ver, e aí eu vou entender, e eu vou glorificar o Senhor, e eu preciso acreditar. E aí passa os dias, a ansiedade diz assim, e aí não tem nenhuma atualização? Não tem atualização nenhuma, nenhum sinal. Tem nenhum sinal de que a bênção está chegando, de que as coisas vão mudar, nenhum sinal. Mas eu continuo crendo, eu continuo esperando, eu continuo me sujeitando ao Senhor, eu continuo tentando aprender, eu continuo aqui à disposição do Senhor, porque às vezes, irmãos, nós fazemos uma oração e entregamos um pacote diante de Deus. E quando Deus resolve, e aí Deus diz assim, não, peraí, eu preciso mudar umas coisas aí na sua vida. Eu preciso mudar umas coisas aí na sua vida, entendeu? Às vezes a gente pede uma refeição para Deus e a gente está com a caneca na mão. Deus vai ser mais educado dentro dessa caneca da refeição. Você não vai ficar bem alimentado. Primeiro preciso te fazer entender que
As minhas bênçãos são muito maiores do que as suas expectativas. E você precisa abandonar essa caneca. Você precisa ter um prato. Você precisa ter aí uma travessa. Você precisa ter uma mesa preparada para que eu te alimente. Alguma coisa assim. Deus vai começar a trabalhar. Mas você precisa mudar a sua visão. Você precisa mudar o seu jeito de ver as coisas. Você precisa mudar. E às vezes está ansioso com a canequinha na mão e Deus tentando tirar a caneca na mão. Fala assim: não, mas essa caneca eu pedi para Deus colocar aqui a minha bênção. Deus não quer te abençoar. Eu não quero pôr minha bênção dentro dessa caneca. Eu quero te dar outro utensílio para você receber a bênção. E às vezes nós estamos degladiando com Deus, nós estamos brigando, nós estamos resistindo. E o tempo vai passando e Deus vai trabalhando, nos moldando, a fim de nos proporcionar uma experiência mais gratificante, mais abençoadora. E nós só vamos entender quando Deus realiza o seu propósito em nossas vidas. Então, em qualquer circunstância, nós precisamos ter sobriedade. Em qualquer circunstância, nós precisamos parar e pensar: olha, eu estou me sentindo assim, mas a palavra não diz assim. Então eu preciso conter esses meus sentimentos, eu preciso conter as minhas emoções, eu preciso acreditar na palavra, ao invés de deixar que as minhas emoções me guiem, deixar que os meus sentimentos direcionem a minha vida. Eu orei, pedi ao Senhor, a Bíblia diz que Deus não está com os ouvidos tapados que não possa me ouvir. A Bíblia diz que Deus não está com as mãos encolhidas que não possa me abençoar. Entendeu? A Bíblia diz que Ele vai nos dar tudo o que nós precisamos. A Bíblia nos diz que todas as bênçãos que nós precisamos já estão garantidas para nós em Cristo Jesus. E todas as coisas necessárias para a vida Ele tem nos dado. Aí quando eu olho esses textos eu fico assim: meu Deus, eu preciso acreditar nisso. Não posso ser guiado pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. Eu não posso ser guiado, como nós cantamos, guiado pelo que eu vejo. Não é o que eu vejo. É por isso que é aí que está a fé. A verdadeira fé é aí. É que eu não vejo, mas eu creio. Eu creio porque Deus prometeu, porque o Senhor nos diz, porque o Senhor nos mostra que Ele cuida, que Ele ama, que Ele zela, que Ele não nos abandona, que Ele é fiel, e que é impossível que Ele seja infiel. E aí eu paro e digo assim: meu Deus não esqueceu de mim. Passou muito tempo? Passou, mas Deus não esqueceu. Isso não, absolutamente não significa que Deus esqueceu de mim. Absolutamente Ele não esqueceu de mim. Deus não está muito ocupado, está sem agenda para me abençoar. Deus não vai mandar um recado para assim: olha, segura as contas aí, porque está tendo muita oração aqui, a demanda está muito grande, não estou dando conta. Entendeu? Aqui é um anjo atrás do outro saindo assim, com 10 bênçãos para atender, cada um tal, e não está dando conta, você tem que esperar. Não tem isso. Entendeu? Não tem isso, meus irmãos. E aí quando a gente para e pensa assim: o Senhor me ama, eu sou filho. Ele disse que não vai negar as suas bênçãos para mim. Ele disse que Ele tem cuidado de mim. Então eu preciso dizer para a minha ansiedade, assim: seu lugar não é mais aqui. Seu lugar não é mais no meu coração. Não sou eu mais que resolvo a coisa, porque eu coloquei,
eu não te lancei diante do Senhor, justamente porque eu não tenho competência, não tenho habilidade, não tenho força, não tenho condição de lidar contigo. E a ansiedade vai sempre bater na nossa porta, dizer, olha, vai dizer assim, olha, você tem capacidade, você nem pode resolver isso. Se você pensar direitinho, você vai resolver isso. E aí você fica a madrugada inteira pensando, falando mesmo. Você é inteligente, você é capaz, você é uma pessoa esperta, você pode lidar com isso, você pode resolver isso. É claro que em muitas situações isso é verdade, tem muita coisa que a gente tem que parar, pensar, tem que descobrir, a gente tem que aprender a lidar com as coisas. Em muitas situações nós temos que tomar essas decisões, mas no caso da ansiedade não. Então a ansiedade ela vai afagar o nosso ego, vai dizer você é competente, você é inteligente, você tem que encontrar. Pare e pense, você é forte, você é capaz, você é inteligente, você vai encontrar uma saída. E no mais, você não deveria estar nessa situação, isso não devia estar em você, você tem que resolver isso o mais rápido possível. Até quando você vai ficar esperando? Até quando você vai suportar isso? Vamos lá. Onde estão seus amigos? Onde estão os seus amigos? Vamos procurar eles. Vamos procurar as pessoas aí que podem resolver, que vão resolver. Essas pessoas vão resolver para você. E aí, irmãos, veja só, em muitos casos, a gente deve realmente procurar os amigos que vão nos ajudar. E a Bíblia nos ensina, nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ser criteriosos. Voltar aqui no outro ponto, criteriosos. Em quais situações a gente busca o amigo, a gente busca a pessoa que conhece algo? Em quais situações? Não é na ansiedade. Não quer dizer que a gente não pode conversar com as pessoas, mas a gente não pode ficar na ansiedade e dizer assim, não, peraí, o senhor não resolveu até agora, eu vou botar na mão de um amigo, eu vou procurar tal pessoa assim, eu vou dar o meu jeito, vou dar os meus pulos, vou mexer os meus pauzinhos, eu vou encontrar uma saída. Isso, na verdade, essas atitudes, elas são sinais da própria ansiedade. Só revela a incapacidade que tantas vezes nós temos de esperar. Entendeu? Porque se eu tivesse que colocar o que é o contrário da ansiedade, é a capacidade de saber esperar. Tem coisas que nós podemos realizar, depende de nós, a gente simplesmente faz. A gente não precisa esperar por ninguém, a gente não precisa esperar o tempo, a gente não precisa depender de ninguém. Tem coisa que depende só da gente, da nossa vontade, da nossa decisão, e a gente faz. A gente tem que ter critério, discernimento. O que é? O que faz parte desse grupo aqui que depende de mim? Não, o que não depende de mim? Eu preciso ter a capacidade de saber esperar. Se eu orei e coloquei diante de Deus os meus anseios, eu preciso ter a capacidade de esperar, para que Ele cuide, para que Ele trate, para que Ele vá dar direção para mim. E aí eu me resguardo de usar a minha própria força, de usar os meus próprios recursos, mas esperar no Senhor. Isso é uma oração sóbria. E cada vez que a ansiedade bater a nossa porta, você vai reafirmar: você está nas mãos do Deus Altíssimo, você está nas mãos do Todo-Poderoso, você está nas mãos do Pai que tem cuidado de mim.
Ele está cuidando de mim. Isso é quase, irmãos, como quando você tem uma causa na justiça e você contrata um advogado. E você contrata um advogado para resolver essa causa na justiça. Aí alguém vem e fala assim: vem cá, por que você mesmo não resolve isso? Porque eu não tenho competência. Quem aqui já contratou um advogado e falou assim: não, eu vou lá e pegar essa causa do advogado e eu mesmo vou resolver esse negócio? Você faz isso? Você não faz, você não pode nem comparecer diante do juiz para resolver esse negócio, você não sabe nem o que fazer, você não entende o negócio. Seria uma ansiedade da sua parte. Entendeu? Aí você vem com o advogado: tem alguma novidade aí? Você assim: está lá com o juiz, depende do juiz. Não é assim? Aí alguém chega para você e fala assim: como é que é mesmo? Você podia tomar essa decisão, você podia falar assim: olha, isso aí é o advogado, tem que conversar com o advogado, é o advogado que sabe. Você descansa, você confia no advogado, e você fala assim: ele, o advogado que sabe, eu não entendo de lei, não entendo do processo, eu não sei o que é o advogado. Às vezes você até gostaria que as coisas fossem resolvidas mais rapidamente, e gostaria mesmo, mas você sabe que não depende de você, depende do processo, depende da justiça, depende de uma série de coisas, e você diz: é com um advogado. Não é assim? Não é desse jeito? E você simplesmente espera. Simplesmente espera. O advogado fala assim: as coisas estão andando, as coisas estão caminhando, agora é normal, é assim mesmo, tem que esperar. Pronto. É assim que nós devemos fazer. Nós temos as nossas ansiedades e aí a gente espera. Isso é uma oração sólida. E você espera por quê? Porque você sabe, você confia. Sobriedade, ela está baseada nas promessas do Senhor. A sobriedade é a segurança que você tem nas promessas. Por isso você pode orar e esperar. Por isso você pode ter critério, mas assim: eu vou orar de acordo à vontade de Deus, eu vou aprender a vontade de Deus, eu vou agir com sobriedade, não é com insegurança, não é com ansiedade, não é orando e sai correndo para querer fazer as coisas do meu jeito. Isto é ser sóbrio. Entendeu, irmãos? É como a dona de casa que vai fazer um assado e ela já tem experiência, e ela acende o forno e coloca ali no assado, e ela sabe que precisa esperar ali 30 minutos, uma hora e meia, e ela não vai lá depois de 10 minutos para ver se está bom. Vai. Você sabe mais ou menos que ficar ali 40 minutos, depois de 10 minutos você vai lá ver se está bom. O bolo, o frango, a carne, a torta, você vai lá olhar, vai lá ver se está bom. Aí daqui 15 minutos você fala: mas será que não está bom ainda? Será que não aconteceu um milagre e era para ser em 40 minutos, está bom em 20? Você simplesmente espera. Você está baseado no conhecimento, você está baseado ou na sua própria experiência, ou se é uma receita nova, alguém te passou a receita e diz: leve ao forno por tanto tempo, e você espera aquele tempo. Está ali, você confia na receita, Se a receita diz 30 minutos, você deixa lá 30 minutos, 40, você deixa 40, você não vai deixar só 10. Se você já tem experiência, você sabe que não fica pronto mesmo com uma hora, você não vai ficar olhando por meia hora. Você confia no seu conhecimento. O nosso conhecimento da palavra de Deus são as promessas. Então a gente ora confiando. Eu já conheço, eu já sei que Deus me ama, que Ele tem cuidado de mim, que Ele não se nega a abençoar, eu já sei. Então não preciso ficar com ansiedade, não preciso ficar com insegurança, não preciso ficar correndo de um lado para o outro, não preciso ficar agitado, querendo resolver as coisas do meu jeito, do meu tempo, do meu modo. Eu não preciso ficar agindo como se eu não tivesse colocado isso nas mãos de Deus. Eu não preciso colocar uma coisa na mão do advogado que já encaminhou para a justiça e ficar agindo como se a coisa não estivesse na mão do advogado. Eu não preciso ficar lá indo no forno, lá, porque eu já sei que o tempo não correr. Isso é sobriedade.
Entendeu? Se você estiver em casa e alguém colocar lá um assado lá no forno, né, vai brincar 1 hora. Daqui 5 minutos a pessoa vai lá e olha. Você vai achar o quê? Essa pessoa está com algum problema. Ela está com algum problema. 5 minutos ela vai lá e abre e olha. Vai lá, abre, mexe e olha. Pô, mas não era 1 hora? Mas é porque eu não consigo esperar. Eu tenho que ficar vendo. Fala assim, você está com algum problema. A pessoa não está sóbria, ela não está equilibrada. Então Pedro está dizendo assim: olha, nós temos que viver uma vida preparada para o fim. Para você terminar bem a sua vida, você precisa estar ajustado com Deus em oração, com critério e com sobriedade. Amém? Eu vou ficar por aqui e esse texto nós voltaremos na semana seguinte e eu prosseguirei nos pontos seguintes para que a gente fale aqui um pouco mais sobre o que Pedro considera importante uma vida que está preparada para chegar ao fim. Amém? Mas se tivermos, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Aproveita e peça a Deus aí: Senhor, me ensina a ter critério, para que eu ore de acordo à tua vontade. Me ensina a ter sobriedade nas minhas orações, para que eu ore com fé, com confiança, segurança, em nome de Jesus. Me ensina, Senhor. Eu quero estar ajustado com o Senhor, eu quero estar em sintonia, em harmonia com o Senhor, em nome de Jesus. Pai amado, graças te damos. Obrigado, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra nos ensina, nos fortalece. A tua palavra, Deus, sempre reafirma os ensinamentos do Senhor, de modo que nós podemos estar seguros, confiantes, ó Deus, nas promessas do Senhor, porque foi o Senhor quem prometeu. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, fiel, que nos ama e que tem cuidado de nós. Eis-nos aqui, Senhor. Dá-nos sabedoria e condições, ó Deus, de estarmos ajustados com o Senhor em oração, para o bem das nossas orações, ó Deus, que nós tenhamos critério, que a gente, ó Deus, tenha condição de colocar diante do Senhor as nossas orações, entendendo a vontade do Senhor, ó Deus, com sobriedade, ó Deus, sem desequilíbrio, sem ansiedade, sem insegurança, Senhor, mas que a gente tenha, ó Deus, a grata satisfação de orar, Senhor, sabendo em quem nós temos crido, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Eis-nos aqui, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Ensina-nos a cada dia a viver para o Senhor, a viver conforme a Tua palavra. Ensina-nos a cada dia, Senhor, a crescer, a amadurecer. Ensina-nos, Senhor. Nós queremos caminhar na Tua presença, aprendendo com o Senhor, aprendendo com a Tua palavra, amando-nos aos outros, abençoando-nos aos outros, sendo abençoado pelo Senhor, ó Deus, porque nós precisamos todos os dias, no nome de Jesus. Se algum de nós aqui, Senhor, tem vivido uma vida desajustada, se algum de nós aqui tem vivido de algum modo, com algum desajuste diante do Senhor, ó Deus, mostra-nos, ó Deus, mostra-nos e nos dê, Senhor, a condição para que a gente mude, para que a gente aprenda, para que a gente faça melhor, para que a gente, ó Deus, para que a gente cresça melhor, Senhor. Nós não somos perfeitos e estamos nessa caminhada de fé, de glória em glória, conhecendo e prosseguindo em conhecer ao Senhor. Nós queremos cada dia mais, ó Deus, melhorar, nos aperfeiçoar, nos santificar, Senhor. Ajuda-nos. Eu sei, ó Deus, que pedir ao Senhor que nos ajude é quase que
uma oração, Senhor, desnecessária, mas nós pedimos, sabemos que é certo que o Senhor nos ajuda. Esta é uma oração que o Senhor não vai avaliar se nos responde ou não, porque o Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa ajuda, o Senhor é a nossa força. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, oramos agradecidos ao Senhor. Amém. Vamos cantar um cântico. Você que trouxe uma contribuição, entregue em adoração ao Senhor. Os irmãos do louvor. Glória a Deus. Yeah.
Senhor por esse dia, por esse culto, agradecendo ao Senhor pela vida, pela oportunidade que nós temos sempre de cultuar, congregarmos, de revermos os irmãos, de promovermos a comunhão, que a bênção do Senhor nos alcance cada dia em nome de Jesus. Pai, muito obrigado nesta noite por estarmos aqui. Obrigado pela oportunidade de cultuarmos, obrigado pela oportunidade da comunhão. Aqui compartilhamos, ó Deus, a nossa adoração diante do Senhor. Juntos adoramos ao Senhor, juntos como irmãos, como igreja, como corpo de Cristo, ó Deus. Obrigado, ó Deus, que a Tua graça permaneça sobre nós, que o Senhor nos alcance com as Tuas bênçãos, curando as nossas enfermidades, ó Deus, nos fortalecendo para lutar e vencer, Senhor. No nome de Jesus, abençoa cada irmão aqui, cada família aqui representada nesta noite. Colocamos diante do Senhor os planos de cada um, ó Deus. Colocamos diante do Senhor, ó Deus, as ansiedades de cada um, ó Deus. E cada um, Senhor, busque a Ti, Senhor, a cada dia, separando, ó Deus, aquilo que deve lutar, ó Deus, e agir, e aquilo que deve colocar diante do Senhor e confiar e esperar, sabendo que em todos os casos, em todos os tempos, em todos os momentos, o Senhor é por nós e nos abençoa. Muito obrigado, Senhor. Eis-nos aqui, que a Tua bênção permaneça sobre as nossas vidas, no nome santo de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celeste, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Eterno Espírito Santo esteja conosco todos os dias, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe na paz do Senhor Jesus.